Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das maiores contradições do nosso tempo. Pensa só, nunca tivemos tanto acesso a coisas que nos dão prazer e, ao mesmo tempo, os níveis de ansiedade e depressão estão lá em cima. Essa é a nossa análise de hoje sobre o paradoxo da felicidade. E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é exatamente essa. Como pode a busca constante, quase desesperada, por recompensas imediatas estar, na verdade, nos afastando daquela satisfação genuína e duradoura? Vamos desvendar esse mistério juntos. Olha só este quadro. De um lado, a gente tem uma abundância sensorial que nossos avós nem sonhariam. Entretenimento na palma da mão, comida a um clique, validação social instantânea. E do outro lado, uma crise de bem-estar, uma sociedade ansiosa, deprimida, vivendo com estresse crônico. Parece que a promessa da felicidade fácil está gerando um efeito rebote, sabe? E é esse o paradoxo que a gente vai explorar. Agora, vamos para a parte que eu acho mais fascinante, a neurociência por trás de tudo isso. Para entender por que a gente se sente assim, a gente precisa dar uma espiada dentro do cérebro e ver como ele gerencia essa coisa toda de prazer e motivação. E aqui está o primeiro conceito-chave. Muita gente acha que a dopamina é a molécula do prazer, mas na verdade a ciência mostra que ela é muito mais a molécula da antecipação, da busca. É ela que nos move, que nos faz querer mais. Nossos ancestrais precisavam dessa busca para sobreviver, para achar comida no mundo de escassez. Hoje, essa mesma biologia está operando num mundo de abundância digital. E o nosso cérebro tem um mecanismo de segurança incrível chamado homeostase. Pensa numa balança interna, lá no nosso sistema límbico, o centro emocional. Essa balança está o tempo todo trabalhando para manter as coisas em equilíbrio, para evitar picos muito altos ou vales muito baixos. É um jeito de se proteger de sobrecargas. Então, o que acontece quando a gente inunda o cérebro com estímulos fáceis, o que a gente chama de dopamina barata? Bom, o processo acontece em 3 passos. Primeiro, vem essa inundação. Em resposta, o cérebro entra em modo de defesa, que é o segundo passo. Ele diminui o número de portinhas para a dopamina, os receptores. É um processo chamado regulação negativa. E o resultado é o passo 3, a tolerância. A gente precisa de um estímulo cada vez maior só para sentir a mesma coisa. E aqui está o ponto crucial. Quando aquele estímulo constante vai embora, a balança do cérebro pende para o outro lado e a gente entra num estado de déficit. É aquela sensação de apatia, de irritação, onde as coisas simples perdem a graça, sabe? A vida fica meio cinzenta, só esperando o próximo pico de dopamina para voltar a ter cor. Isso nos leva direto para uma verdadeira armadilha, a cilada da dopamina barata. Vamos entender agora por que essa busca por recompensas que não exigem esforço é tão, mas tão prejudicial para o nosso bem-estar no longo prazo. Essa frase aqui resume perfeitamente a experiência da tolerância. Aquele cafezinho, aquela rolada no feed do celular. O que antes era um pequeno prazer, de repente vira só uma necessidade para a gente não se sentir mal, para se sentir funcional. A nossa linha de base da felicidade foi rebaixada. E aqui estão os perigos bem concretos. Essa cultura do consumo imediato, da validação instantânea nas redes sociais, vicia o nosso cérebro em ter resultados sem passar pelo processo. Isso acaba atrofiando a nossa capacidade de lidar com o tédio, com a frustração. A gente fica emocionalmente frágil diante de qualquer desafio de verdade. Mas calma, a boa notícia é que o cérebro é plástico, ele pode mudar, é totalmente possível retreiná-lo. Agora, a gente vai ver como dá para sair dessa armadilha e construir um caminho mais sustentável para o equilíbrio e para a satisfação de verdade. O pulo do gato está em diferenciar prazer de satisfação. De um lado, tem o prazer, a recompensa imediata, que passa rápido, vinda das redes sociais, da comida ultraprocessada. Do outro, a satisfação, que vem da recompensa retardada, que exige esforço, mas que gera um sentimento profundo, duradouro. É a diferença fundamental entre simplesmente consumir e, de fato, construir algo. E a biologia por trás disso é incrível. Toda vez que a gente escolhe o caminho do esforço, da recompensa que demora para vir, o nosso córtex pré-frontal é literalmente exercitado, ele fica mais forte. É como se fosse uma academia para o nosso cérebro executivo, aquele que cuida do foco, da disciplina, do planejamento.
Uma ferramenta muito poderosa para isso é o que chamam de jejum de dopamina. E não se trata de eliminar todo e qualquer prazer da vida. A ideia é fazer pausas intencionais desses estímulos super fortes para permitir que os nossos receptores de dopamina se recuperem. É como dar um reset na nossa sensibilidade. E como a gente faz isso na prática? Olha só, alguns hábitos simples para reduzir a dependência digital. Primeiro, tente não pegar o celular na primeira hora do dia. Deixe o cérebro acordar no ritmo dele. Segundo, agende blocos de tempo sem notificações. E terceiro, que tal tirar um dia da semana para se desconectar das redes sociais? O objetivo é redescobrir a alegria numa caminhada, numa conversa, sem precisar de um estímulo artificial o tempo todo. Isso tudo nos leva à ideia final, e talvez a mais contraintuitiva de todas. A verdadeira satisfação não está em fugir da dificuldade, mas em superá-la. Vamos explorar o poder do esforço. Essa frase pode parecer um paradoxo, né? Mas é a base de tudo. Uma análise do nosso dia a dia mostra que a ausência de desafios de verdade e o excesso de conforto acabam atrofiando a nossa capacidade de lidar com o estresse. E isso, no fim, gera uma sensação profunda de vazio e ansiedade. A gente precisa pensar na resiliência como um músculo. Ela precisa ser treinada. E assim como um músculo, ela cresce com o uso. Enfrentar e resolver problemas, sejam eles na faculdade, no trabalho ou na vida pessoal, libera uma cascata de neurotransmissores que geram uma satisfação muito mais robusta, muito mais duradoura do que qualquer recompensa passiva que a gente possa receber. Então, os pilares de uma vida equilibrada seriam estes. O esforço cria o contraste que dá sabor ao prazer. O descanso só é realmente gostoso depois do cansaço do trabalho. E a felicidade, no fim das contas, não é um destino sem problemas, mas sim a confiança na nossa própria capacidade de lidar com eles. E essa é a mensagem final. A verdadeira meta não deveria ser ficar correndo atrás de picos emocionais cada vez mais altos. Essa é uma busca que, inevitavelmente, leva a vales cada vez mais profundos. A chave é cultivar um vale estável, sereno, uma linha de base de bem-estar que não dependa de estímulos externos o tempo todo. Ao final de toda essa análise, a reflexão que fica é esta. Será que é possível construir a própria serenidade de forma consciente, fortalecendo o nosso córtex pré-frontal e escolhendo o caminho da satisfação? Ou a alternativa é viver como reféns dos impulsos, numa busca sem fim por prazeres que nunca satisfazem de verdade? A escolha, no fim, é de cada um.